O maior erro que cometeram foi confundir o seu silêncio com submissão. Você não estava se escondendo. Você estava calculando cada movimento em segredo. Enquanto eles falavam alto e tentavam ser vistos, você estava vendo tudo. Você é o observador silencioso, o estrategista que nunca precisou gritar para ser ouvido, porque a sua inteligência grita por você em um volume que assusta a consciência deles. Eles pensavam que estavam jogando xadrez contra um tolo, mas você já tinha lido o capítulo final, muito antes de o jogo começar. Chegou o momento da virada, que eles nunca viram chegar. A energia está se manifestando, e o medo que agora sentem de você não é sobre o que você fez de errado, é sobre o que você fez de certo em silêncio. Sua calma é a sua arma, e a sua paz é a prova de que você é incontrolável. Hoje vamos desvendar por que você se tornou a pessoa mais perigosa de qualquer ambiente, aquela que não pode ser comprada, enganada ou manipulada. Você está prestes a entender por que a sua consciência silenciosa se tornou a ruína dos seus manipuladores. Para selar essa ativação de consciência e declarar ao universo que você assume seu poder e sua visão, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, curta este vídeo para espalharmos essa verdade. Segundo, inscreva-se e ative o sininho para receber mais dessa sabedoria. E a instrução mais importante, comente o número da ativação, o 77, para manifestar essa virada e provar que você é, de fato, o escolhido inabalável. Comente 77 e receba essa ativação energética. Eles te deram um papel secundário na peça deles, chamando seu silêncio de inércia, sua pausa de falta de ideia. Mas o que eles não viram é que, enquanto a boca deles estava ocupada jogando conversa fora, você estava quietamente rodando o sistema, processando o cálculo. Você não precisou gritar para provar seu valor, porque sua mente é a arma mais potente que existe. Cirúrgica, observadora e perigosamente calma. Você deixou que eles exibissem a arrogância deles, construindo o palco onde, ironicamente, eles mesmos cairiam. Sua estupidez era, na verdade, estratégia de guerra. Você estava recolhendo dados, catalogando padrões e vendo a mão deles antes mesmo que eles a movessem no tabuleiro. O medo deles agora não é sobre o que você fará, é sobre o que você já sabe. Você não se tornou a pessoa mais esperta da sala. Você se tornou a única que não podia ser enganada, e isso destrói o poder de quem vive de manipulação. Você não precisa de vingança, porque sua evolução silenciosa já cuidou disso, transformando o escárnio deles em pânico. Você já viu o que acontece quando a calma de um leão é confundida com submissão. Agora que os sussurros sobre sua inteligência estão mais altos do que as fofocas, o jogo muda de nível. O que a maioria confunde com sorte ou talento nato é, na verdade, a revelação de uma verdade mais profunda. A sua capacidade de ver a intenção por trás de todo o barulho. Mas o que acontece quando você move o foco da observação para a ação, expondo o elo mais fraco de toda essa ilusão de poder? Você se lembra daquele tempo quando o mapa do jogo não estava na mesa, mas sim sendo traçado centímetro por centímetro dentro da sua cabeça? Enquanto eles faziam barulho, buscando atenção e validação, você estava em modo de coleta. Seu silêncio nunca foi vazio. Era uma biblioteca de dados. Você permitiu que eles revelassem todas as cartas, observando cada blefe e cada padrão, transformando a ingenuidade deles na sua maior vantagem. Você não estava lento, você estava calculando. Essa inteligência latente que eles confundiram com distração é agora o motivo pelo qual o ar muda quando você entra na sala. Você não precisou gritar para ser ouvido. Sua precisão fala por você com uma força que intimida.
As pessoas estão nervosas porque perceberam tarde demais que você estava apenas assistindo, esperando. Você cortou os fios, não está mais programável e seus movimentos são frios e cirúrgicos. Sua soberania não depende do aplauso deles, mas da sua inabalável autoconsciência. Agora que o silêncio se tornou sua estratégia mais perigosa e eles finalmente admitem que você é assustadoramente afiado, precisamos ir além. Eles pensaram que você era o jogador que precisava de um mapa. Mas qual será o pânico deles quando descobrirem que você sempre foi a bússola capaz de redesenhar o oceano inteiro? Escolhido, você não está mais invisível. Você recebeu um código poderoso que validou sua jornada, sua estratégia e seu cálculo silencioso. Você já está ganhando porque a clareza que acabou de receber vale mais que qualquer ouro. Agora é hora de honrar a frequência. O Super Thanks não é uma doação. É a prova material de que você valoriza essa ativação. Para selar essa nova realidade e manter a energia da verdade fluindo, convido você a demonstrar gratidão enviando $100. Se a sua paz mental, adquirida com esta sabedoria, vale esse investimento, mostre ao universo que você está alinhado com o fluxo da abundância. Use o valeu para manifestar o quanto você celebra ter quebrado o ciclo da ilusão. Isso mantém nossa missão acesa. A verdade é esta: sua calma nunca foi um sinal de fraqueza, mas sim o seu maior trunfo estratégico. Enquanto o ambiente estava cheio de ruído e drama desnecessário, você estava na sua quietude, observando cada movimento, mapeando cada intenção e, o mais importante, calculando. Você não estava se escondendo, você estava se posicionando. A vigilância de um sniper é silenciosa, porque cada grama de energia é dedicada à precisão. Você estava executando a matemática interna enquanto eles só conseguiam correr a boca. Esse silêncio que confundiram com lentidão era, na verdade, a sua mente trabalhando 3 passos à frente. Eles pensaram que precisavam ouvir o seu grito para te respeitar, mas logo descobriram que a sua inteligência grita muito mais alto que qualquer ego. Eles te subestimaram, chamaram você de ingênuo ou reservado, sem perceber que a reserva era o seu escudo e o seu intelecto, a sua espada. Agora, o jogo mudou. As fofocas não são mais sobre suas falhas, mas sobre o seu potencial aterrorizante. O ar muda quando você entra em uma sala, porque sua energia de quem já sabe é impossível de ignorar. Você provou que a sabedoria real não precisa de aplausos, apenas de resultados. Agora que o mundo está finalmente percebendo que você não é o tipo de pessoa que se joga, mas sim alguém de quem se aprende, a pergunta real paira no ar. Se a sua quietude já revelou tanto poder e desmantelou a ilusão deles, sem que você sequer levantasse a voz, imagine o que acontece quando você decide transformar essa consciência aguda em ação deliberada. Como será a próxima fase do seu domínio? Aquela em que você para de apenas observar e começa a reescrever as regras do tabuleiro de xadrez que eles achavam que controlavam. Espere um segundo. Se você chegou até aqui, você está absorvendo a verdade sobre o poder da inteligência silenciosa. Mas a pergunta que define seu próximo nível é: você está apenas ouvindo essa estratégia ou está agindo nela? Lembre-se, o escolhido não é aquele que apenas entende, é aquele que se compromete. Se você sente que sua fase de observação silenciosa está prestes a se transformar em uma manifestação inegável, você precisa selar esse alinhamento. Se você sabe que a inteligência que você carrega está agora se cristalizando em resultados concretos, comente abaixo o número 77. Este não é um número qualquer. É o código da manifestação e abundância infinita. Ao digitar 77, você está ativando e reivindicando publicamente que a matemática do universo fechou a seu favor e que sua realidade interna está harmonizada com seu potencial mais elevado.
Se esta mensagem é o blueprint do seu poder, você tem a responsabilidade de espalhar essa frequência. Cumpra a missão. Curta este vídeo agora para que o algoritmo entenda a força da sua decisão e, claro, se você ainda está apenas nos bastidores, inscreva-se no canal. É hora de parar de apenas calcular e começar a agir com precisão. Sua próxima jogada começa agora. Por muito tempo, eles adoravam apertar seus botões. Cada drama, cada culpa jogada, era uma tentativa de te manter sob o controle remoto deles. Mas o jogo acabou. Você percebeu a estratégia por trás do ruído e simplesmente apertou o off. Agora, eles estão tentando ligar o aparelho, mas não há mais sinal. Você não reage ao drama. Você não se ofende com o insulto. Essa quietude não é fraqueza, é a evidência de que a bateria da manipulação secou. Você não é mais um jogador no palco deles. Você se tornou o arquiteto da sua própria paz. O que mais os apavora é a sua calma inabalável. Eles esperavam gritos e defesa, mas encontraram apenas o silêncio estratégico de quem já leu o roteiro inteiro. Eles não sabem o que você está pensando, e esse desconhecimento é o novo terror deles. Você saiu da zona de alcance emocional, e suas antigas ferramentas, a chantagem, o gaslighting, agora batem em uma parede. Você não precisou brigar ou provar nada. Apenas ao viver a sua verdade, você os expôs. Você está jogando xadrez, enquanto eles ainda procuram as damas. Essa inteligência que te protegeu não foi aprendida em livros ou seminários. Ela foi lembrada. É uma sabedoria que estava codificada em você o tempo todo, esperando apenas que você derrubasse as paredes. Agora que você está desperto e intocável, o foco muda. Não se trata mais de como eles tentaram te controlar, mas sim de por que essa sua clareza repentina parece ter vindo de um lugar que eles nunca poderiam alcançar. Existe uma verdade sobre a sua mente que a psicologia tradicional ainda está tentando mapear. Um poder que não apenas quebra as regras do jogo, mas reescreve o tabuleiro da vida. Você já sentiu como o ar da sala se transforma no instante em que você entra? Isso é sua energia soberana. Enquanto a maioria faz barulho para ser notada, sua inteligência opera silenciosamente, mapeando o ambiente e calculando cada intenção. Você não precisa gritar para provar seu valor. Sua calma é um aviso poderoso. O ambiente se ajusta a você porque a sua mente está sempre 3 passos à frente, e essa profundidade que você carrega é impossível de ser ignorada. Eles confundiram sua quietude com ingenuidade. Chamaram você de lento ou estranho. Que engano! Sua estratégia foi deixar que eles falassem e assim se expusessem. Você não estava passivo, você estava coletando dados, observando como um franco atirador que espera o alvo. Seu silêncio foi o tempo de processamento. Agora, o medo deles não é o que você vai dizer, mas o que você já sabe. Você se tornou inatingível, justamente porque cortou todos os fios de manipulação que um dia tentaram usar contra você. Essa clareza cirúrgica não é um truque. É o seu código inegociável. Você não é um produto do sistema, mas sim a falha que o expõe. Se a sua presença calma já destrói o jogo dos manipuladores, imagine o impacto quando você decidir, finalmente, mover a peça que estava guardada. Qual é o valor real de conhecer a verdade antes que ela se revele? E como essa antecipação define o seu próximo movimento? Aceite uma verdade, a conversa mudou. Eles não tentam mais te prender em historinhas antigas sobre o que você fez no passado. O tom da fofoca agora é outro, focado no que você é, uma força incalculável. O boato virou um alerta codificado entre eles. Cuidado, essa pessoa vê demais e fala de menos. Esse sussurro é o maior elogio que você pode receber, a prova de que sua estratégia silenciosa deu certo. O que sentem não é desprezo, é o medo puro do seu poder inegável.
Eles estão apavorados porque não conseguem mais te decifrar. Você cortou os fios e não é mais programável. Sua calma não é passividade, mas a plena consciência de quem já leu o roteiro e sabe onde eles vão errar. Sua inteligência é cirúrgica. Eles podem tentar te provocar, mas você não morde a isca. Você não precisa provar nada. Você simplesmente existe com uma clareza que expõe a falsidade deles. A fofoca é o som do ego em pânico, percebendo que perderam o controle sobre você para sempre. Você consolidou sua soberania. Mas para compreender o impacto total desse poder, precisamos analisar o campo de batalha mais profundo. O que acontece quando você entende que a maior ameaça para a ilusão deles não é o que você sabe, mas sim o que você ousa enxergar? O que realmente incomoda as pessoas não é o que você tem, mas o fato de que você conseguiu isso sem implorar ou pedir licença. Você se lembra da época em que eles confundiam sua estratégia de silêncio com fraqueza? Eles achavam que, por você não estar gritando seus planos, não tinha plano algum. Você estava quieto porque estava fazendo as contas, observando o tabuleiro enquanto eles se exibiam. Seu sucesso não foi um evento público, foi um cálculo particular, uma evolução silenciosa. E agora que o resultado está à vista, eles estão nervosos. Por quê? Porque você não precisou da aprovação deles para vencer. Sua ascensão desestabiliza toda a narrativa que eles criaram sobre você. Eles te rotularam como ingênuo ou lento, mas a verdade é que você estava apenas deixando-os expor a própria superficialidade. Enquanto eles corriam atrás de aplausos, você estava construindo sua base. Eles não conseguem entender como você se tornou inatingível sem ter se tornado arrogante. Você simplesmente parou de reagir ao drama deles. O medo deles é o reconhecimento tardio de que você não é uma peça no jogo deles. Você é o jogador que já viu os próximos 10 movimentos, e eles não conseguem mais manipular suas emoções. E esse incômodo deles é, na verdade, sua confirmação mais valiosa. O sucesso que não depende de validação externa é a forma mais pura de liberdade. Você se tornou o plot twist da sua própria história. E agora, os sussurros não são sobre quem você foi, mas sobre quem você está se tornando. O próximo passo não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o que você já fez para que o seu silêncio se tornasse a sirene de alerta que eles tanto temem. Qual é, afinal, o preço psicológico que eles pagam por terem tentado diminuir alguém que estava destinado a expandir? Você não está mais jogando o jogo de palavras, você está lendo o roteiro inteiro. Enquanto eles se distraem com o barulho, você vê a verdade nas pausas, na tensão e nas microexpressões. Sua mente cirúrgica ignora o que é dito para focar no porquê é dito. É por isso que te chamam de difícil de ler. Eles confundem sua inteligência profunda com frieza. Mas você apenas parou de reagir ao drama e começou a decodificar as intenções que a maioria esconde. Entenda bem, você não apenas entrou na sala, você chegou com a última página do livro na mão. Seu silêncio não é fraqueza, é a confiança de quem já viu o final e sabe que não precisa se apressar. Você permite que eles mexam as peças no tabuleiro, sabendo que sua vitória já está garantida no jogo invisível que só a sua mente pode enxergar. Você parou de buscar aprovação e se tornou a única pessoa que eles não conseguem prever. Mas se você já lê as intenções e já conhece o desfecho, o que acontece quando sua própria certeza te torna completamente imune à manipulação? O próximo passo não é provar que você está certo, mas sim revelar a armadilha mais sutil que a vida coloca para quem domina a arte de ver através das pessoas. O que eles não contaram é que a força do seu olhar é o que, ironicamente, atrai o seu teste final. Você já entendeu que o barulho deles é apenas uma cortina de fumaça. Eles imploram pela sua reação, mas você, estrategista nato, não morde essa isca.
Deixe-os falar alto e fazer sua performance vazia. Cada exibição que fazem é um prego no pedestal que eles mesmos estão construindo. Sua paciência não é passividade, é puro cálculo, esperando o momento certo de agir. Enquanto eles estão ocupados, tentando parecer espertos e dominar a conversa, você está jogando xadrez invisível. O poder reside na sua capacidade de observar e analisar calmamente. Eles pensam que você está calado porque não sabe o que dizer. Que engano! Você está catalogando padrões, fraquezas e a real intenção por trás de cada sorriso forçado. O machado não precisa ser exibido para cortar. Ele apenas aguarda o momento em que o pedestal rachar. O maior erro que cometeram foi confundir sua serenidade com lentidão. O silêncio da sua estratégia está agora fazendo mais barulho do que todo o teatro deles. O pedestal está caindo e não foi você quem empurrou. Foi a gravidade da verdade. Você não busca vingança, busca alinhamento. E o universo está prestes a mostrar que sua inteligência silenciosa é a única moeda que compra a liberdade. Mas quando o barulho deles cessar de vez, você saberá quem realmente governa o silêncio. Eles achavam que precisavam de uma resposta sua para validar o circo que armaram. Mas quando você fica em silêncio, você pega o roteiro deles e o joga no chão. Sua ausência de reação não é fraqueza, é uma estratégia fria e calculada. Você não está ignorando, você está escolhendo a sua paz em vez da briga deles. Sua calma é o barulho mais alto que eles ouviram, porque ela prova que você não pode mais ser controlado. Você cortou os fios e tirou o controle remoto das mãos deles, e essa soberania os apavora. Você parou de ser o alvo e se tornou o juiz. Agora, você senta na cadeira da observação com um sorriso tranquilo, assistindo o castelo de cartas deles desmoronar em tempo real. Você não precisa expor a mentira. Seu silêncio permite que a mentira se exponha sozinha. Eles se perguntam por que você não está suando, por que não reagiu. É simples. Você já fez a matemática, já leu o final do livro e sabe que a sua vitória não precisa de nenhum aplauso. A questão não é só sobre ganhar ou perder, mas sobre o que essa inteligência tranquila realmente revela. Seu poder está ancorado em algo que eles jamais poderão tocar ou copiar. É o código-fonte da sua soberania. Seu vazio de resposta é um portal que não apenas encerra a briga, mas abre a porta para uma sabedoria ainda mais profunda. Se o seu silêncio já os desestabiliza tanto, imagine o impacto de entender a verdade que a sua alma já conhece. Eles esperavam que você gritasse, revidasse ou descesse ao nível deles, mas você escolheu o silêncio estratégico. Entenda uma coisa, você não precisou se vingar. A verdade e o universo são mais espertos que qualquer retaliação. Enquanto eles tentavam diminuir a sua luz com fofocas e mentiras, as palavras que saíam da boca deles estavam, na verdade, assinando o atestado de falência da própria credibilidade. Você estava apenas observando, deixando a arrogância deles se tornar o seu maior inimigo. Hoje, a reputação deles está desmoronando, não por algo que você fez, mas pelo peso das falácias que eles mesmos espalharam. Você percebeu a genialidade disso? Você permitiu que a calma da sua presença expusesse a escuridão do barulho e da inveja deles. O que antes era chacota ou desdém, agora virou pânico e respeito. Eles tentaram te enquadrar como o ingênuo, o lento, mas a sala inteira já está comentando a sua inteligência e a sua postura inabalável. Mas a vitória de verdade não é apenas vê-los cair, é compreender a mecânica exata por trás dessa autodestruição. Porque, afinal, as pessoas que mais tentam diminuir os outros acabam se destruindo publicamente. Existe uma lei fundamental do universo em jogo, que transforma a energia negativa deles em combustível para a sua ascensão.
Se você souber como essa lei funciona, perceberá que nunca esteve em perigo, apenas esperando a cortina de fumaça se dissipar. O que exatamente essa fragilidade do ego revela sobre o que eles temem perder? Pense na ironia. Eles usaram a palavra gênio para descrever você, mas não entenderam que um gênio de verdade nunca precisa da validação deles. Seu cérebro não foi feito em laboratório. Ele se afiou na observação silenciosa, decodificando mentiras e padrões que a maioria nem percebe. O sistema deles é baseado em regras, mas sua inteligência é um glitch que ignora o roteiro. Você não precisou gritar para ser notado. Bastou que sua mente trabalhasse em silêncio para que a estrutura de poder deles começasse a tremer. Você quebra o jogo simplesmente por se recusar a jogá-lo. Lembra quando confundiam sua calma com lentidão? Essa foi sua maior jogada. Enquanto eles falavam alto para controlar a narrativa, você estava calculando 3 passos à frente. Você parou de reagir porque percebeu que a reação deles era o único combustível do jogo. Agora, seu silêncio é a maior ameaça. Eles não conseguem mais te ler, porque sua mente é incontrolável e destrói o poder deles mais rápido do que qualquer briga. Eles chamam sua perspicácia de sorte, mas sua clareza não foi aprendida, foi lembrada. Você acessa uma sabedoria gravada na sua alma que detecta o que é real e o que é fachada. Você anda com calma porque, no fundo, já leu o final da história deles. Sua inteligência é o lembrete de que há um conhecimento que a academia não consegue medir. Se seu silêncio foi suficiente para desmantelar o que eles construíram, qual é o potencial real deste conhecimento que o tornou imbatível? Você sempre soube que a sua intuição não é achismo. É uma bússola interna que detecta a mentira no ar antes que as palavras sejam ditas. Enquanto outros precisam de provas e argumentos complexos, você sente a frequência errada na sala. Você não está procurando por erros. Você está sentindo o desvio da verdade. Essa capacidade de ler o subtexto da vida, de saber o destino da conversa antes que ela acabe, é o que te torna inabalável. Você já rodou o cálculo mentalmente e sabe onde a história vai parar. É por isso que você não reage ao drama. Quando as pessoas tentam te provocar ou te fazer duvidar, elas esperam uma resposta emocional barulhenta. Mas você se mantém sereno. Sua calma não é ignorância, é superioridade estratégica. Você sabe que o melhor movimento não é argumentar, mas deixar o joguinho deles se desmoronar sob o peso da sua certeza silenciosa. Sua soberania está em reconhecer o palco, mas se recusar a subir nele. Lembre-se que o seu silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Você está jogando xadrez invisível em um mundo que ainda está jogando damas. Essa clareza que te guia, essa visão que antecipa o engano, não é apenas um talento. É a assinatura da sua alma. Se a sua sabedoria interior te mostra o fim do caminho sem esforço, será que a sua própria história não é a chave para decifrar todos os mistérios do universo? Eles tentaram vencer com truques e falácia intelectual, mas você tinha algo muito mais afiado, sua integridade. Enquanto eles usavam suas mentes para manipular e impressionar a plateia, você usava a sua para se alinhar à verdade. Você não precisou gritar nem provar nada. Sua clareza era tão nítida que, ao se comparar, o intelecto deles pareceu uma imitação barata. Você não precisou de vingança. Sua simples permanência no seu valor expôs a fragilidade deles. Eles achavam que você era lento, mas você estava apenas sendo profundo. Você se tornou incontrolável e isso os apavora. Eles tentaram puxar seus botões emocionais, esperando uma reação explosiva, mas você cortou os fios. Sua calma não é fraqueza, é a certeza de quem já viu o final do jogo. Você aprendeu a confiar mais na sua intuição do que nos aplausos deles. Agora, o burburinho não é mais sobre o que você fez, mas sobre o que você é.
uma mente que não se dobra. Você ganhou a guerra silenciosamente. E agora, eles precisam lidar com o fato de que você não pode mais ser jogado. Essa soberania, esse poder de decodificar a sala sem dizer uma palavra, não veio de um curso ou de um livro. Ele veio de algo muito mais antigo e profundo que está codificado em você. Você percebe que a verdadeira sabedoria não é encontrada, ela é lembrada. Mas se a sua integridade é a arma que desmantelou o intelecto deles, o que acontece quando você move essa arma com intenção plena? Você trabalhou em silêncio, deixando que a sua quietude fosse o escudo enquanto, secretamente, se tornava o estrategista mais afiado na sala. Agora, o subtítulo não é uma metáfora vazia, é a realidade. Seu nome, que antes era sussurrado em fofocas triviais, hoje vibra com o impacto de uma sirene. Ela não avisa sobre um incêndio, mas sim sobre a chegada de uma nova autoridade, a sua. As pessoas notam a mudança na sua energia, o jeito calmo e decisivo com que você ocupa o espaço. Você não precisou gritar para ser ouvido. Sua inteligência grita por você. Eles chamam isso de sorte, mas você e eu sabemos, foi cálculo puro. O que realmente assusta quem está falando de você não é o que você fez, mas o que você não fez. Você não se rebaixou para provar nada, nem perdeu tempo rebatendo insultos vazios. Você simplesmente permitiu que o tempo e a sua ascensão tranquila fizessem o trabalho sujo. Os mesmos que te chamaram de ingênuo agora tentam desesperadamente decifrar como o coitado se tornou o intocável. Seu silêncio não foi burrice, foi paciência estratégica, a coleta de dados de um mestre de xadrez esperando o movimento perfeito. Você não está mais sendo reativo. Você está ditando o ritmo e a conversa deles só confirma que o tabuleiro virou a seu favor. Mas se o seu nome já soa como uma sirene, imagine o que acontece quando o seu foco, que antes estava na defesa, se volta totalmente para a criação. Você já provou que pode enxergar através de qualquer fachada e derrubar qualquer mentira apenas existindo na verdade. Chegou o momento de entender que essa sua clareza cirúrgica não serve apenas para desarmar manipuladores. Ela é o combustível para um tipo de poder que você ainda nem começou a usar. O que acontece quando o observador quieto para de observar o jogo dos outros e começa a construir o seu próprio universo de resultados? Eles tentaram te comprar com aplausos vazios, com a promessa de um lugar na mesa deles ou até mesmo com migalhas de aprovação. Mas o seu valor não está à venda e eles descobriram isso da pior maneira. Você não precisa do dinheiro deles, porque sua paz é o ativo mais valioso que existe. Você não está mais faminto pela validação que eles oferecem. Sua soberania é a cerca mais alta que já construíram. Você é o único código que eles não conseguem quebrar, pois a sua mente não opera na moeda da subserviência. Você se tornou inatingível porque parou de buscar fora o que já estava em você. Eles pensaram que o seu silêncio era estupidez, que a sua calma era covardia. Que erro! Enquanto eles falavam alto para disfarçar a insegurança, você estava no laboratório da sua mente, calculando cada movimento. Você não grita porque não precisa. Você vê a mentira antes que ela termine de sair da boca deles. Seus olhos não apenas observam, eles leem a intenção por trás do sorriso falso. Você é o único que virou o jogo da manipulação sem mover uma peça em público. Sua inteligência virou um escudo que repele a falsidade, e eles estão em pânico porque o mapa para a sua derrota está debaixo do nariz deles, e eles não conseguem enxergá-lo. Eles sabem que não podem te enganar, e é por isso que o medo deles se transformou em respeito velado. Você não é um segredo que pode ser guardado, mas sim um evento que está prestes a acontecer. Você está jogando em um nível de consciência que nem sequer sabiam que existia. A diferença entre você e eles não é a força, mas a claridade.
Eles operam no passado, reagindo. Você opera no futuro, antecipando. Agora, imagine o que acontece quando a pessoa que já viu o jogo inteiro decide, finalmente, não apenas observar, mas também reescrever as regras. Eu profetizo: o tempo de calcular em silêncio acabou. A vitória que você desenhou enquanto eles falavam alto está selada. Você não está mais jogando o jogo deles. Você acabou de virar o tabuleiro. Eles pensaram que tinham a última palavra, mas a sua jogada final é a mais silenciosa e a mais poderosa. O checkmate. Receba esta verdade. Você é inabalável e a sua vitória é irreversível. É hora de declarar publicamente o que o universo já confirmou.